Pronto, estamos gravando, para quem está chegando agora. Eu sou a professora Mariana, sou psicóloga, psicodramatista, né? E tá aí no slide, depois se quiser ler de novo, essa é a minha história na psicologia, tá bom? O que nós vamos... e hoje, eu quero dizer sobre hoje, porque hoje eu não atuo mais na docência, né? Mas o que eu faço hoje? Como é a minha clínica? Eu sou psicoterapeuta, né? Nos atendimentos individuais, em grupo, família, né? Tudo isso eu atuo ali. Eu sou supervisora clínica. Na supervisão clínica eu tenho 2 grupos, junto com a Luísa Passos, que não está aqui hoje, mas é a minha parceira de supervisão. Nós temos um grupo de psicólogos iniciantes de multiabordagem, onde a gente faz a formação e acompanhamento desses psicólogos, principalmente ali nos anos iniciais da carreira, aquelas dúvidas que a gente tem, né, de, como é que eu faço para ter mais clientes, para ter mais, como se diz, segurança para trabalhar, para atender, a gente tira dúvidas sobre psicodiagnóstico, sobre recursos terapêuticos que a gente possa usar, esse grupo funciona assim. E nós temos também os grupos de supervisão em psicodrama, que aí é específico em psicodrama para pessoas que ou estão estudando psicodrama e querem ali ir aplicando na sua clínica, ou não estudaram psicodrama, mas querem aprender. No grupo a gente ensina muita coisa também, tá? Eu tenho a Clínica Solidária Cuidar, não sei se vocês já ouviram falar por aí, mas é um coletivo de psicólogas que oferecem atendimento acessível para alguns públicos, né? Então, quem pode atender pela Clínica Solidária Cuidar são as pessoas que fazem supervisão, né? Então, as supervisionadas, tanto do grupo de iniciantes como do grupo de psicodrama, atendem esse público que chega para a gente pedindo o valor acessível, né? Então, a gente tem a Clínica Solidária Cuidar também, e eu também atuo nessa frente da formação, com cursos e capacitações em diversos temas da psicologia, como, por exemplo, psicodrama. Eu tenho um curso de recursos terapêuticos também, que é onde eu ensino vários recursos terapêuticos, e agora, para o futuro, eu e a Luísa estamos trabalhando aí a possibilidade de fazer um curso de psicopatologia voltada para a interpretação mais humanista e existencial das psicopatologias. Então, é aí que a gente atua, tá? E vamos ver o que a gente vai ver hoje por aqui. Hoje aqui, eu vou fazer essa breve introdução ao psicodrama, tá? Vou dar um intervalinho de 5 minutinhos para a gente tomar uma água, respirar e voltar para a vivência, porque aí eu vou apresentar o átomo social e a gente vai para a prática da vivência, tá bom? E aí, estamos animadas? Bora começar? Deixa eu colocar aqui o slide da metodologia psicodramática. Só um minutinho. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal, enquanto eu estiver aqui na parte teórica, vocês fiquem à vontade, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, eu tô vendo vocês aqui, tô vendo as mãozinhas levantadas, é só levantar a mãozinha que eu respondo, certo? Antônia, que chegou agora, você já conhece o psicodrama? Tá fechado o microfone. Sim, já estou muito antiga na área. Ah, sim. Seja bem-vinda, então. Rosilei, você quer fazer alguma pergunta? Então, temos uma psicodramatista na área, gente. Tá, vamos lá. Oi. Não, Mariana. Não? Eu também sou psicodramatista. Você também é psicodramatista, né? De Uberlândia?
Não, de Santa Catarina. Santa Catarina. Aí, 2 psicodramatistas na área. Então, para vocês, gente, o que eu vou falar agora não é nem um pouco de novidade, tá? Mas aí eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque quero dizer aqui de psicodramatista para psicodramatista que o meu foco aqui também é trazer mais gente para o psicodrama. Então, assim, vamos, né? Quem quiser aí até complementar qualquer coisa, fica à vontade, tá bom? E aí, conto com vocês como egos lá na parte do átomo social. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Deixa eu falar aí do psicodrama. Eu fiz um resumo, que é um resumo que a gente aprende, quando a gente vai entrando em contato, a gente aprende esse resumão para entender, assim, onde a gente, para se situar no psicodrama. Queria que vocês entendessem que, obviamente, não é nada tão simples quanto o que está aqui nos slides, tá? Por quê? Porque o psicodrama, apesar dele ter uma metodologia estruturada ali, com etapas, contextos, como a gente vai ver aqui agora, a aplicação dele não é simplesmente ir lá e obedecer as etapas, e obedecer os contextos, e aplicar as técnicas. Por quê? Porque o psicodrama, em primeiro lugar, é uma psicoterapia que se faz na relação. Então, é importantíssimo que o psicodramatista, a pessoa que vai utilizar o psicodrama, esteja na relação de fato, sabe? O psicodrama não se dá se você não tiver um vínculo legal com o grupo, com a pessoa, né? Aí, o que a gente vê é que se o vínculo não está legal, vira uma mera replicação de etapas, aquecimento, da dramatização e compartilhar, tá? Então, vamos lá. Para todo psicodramatista, quando vai pensar o seu trabalho, seja no individual ou em grupo, a gente tem, assim, fixo na nossa cabeça que a gente vai obedecer a 3 etapas. Que etapas são essas? O aquecimento, a dramatização e o compartilhar. O que acontece em cada momento? O Moreno, ele percebeu que a dramatização em si, que não necessariamente é a cena, tá? A gente entende que essa etapa, principalmente ali no contexto bipessoal, que não dá para levar o paciente para a cena toda a sessão, né? É cansativo, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. A dramatização, ela é um momento que a gente também pode chamar de desenvolvimento, tá? Que eu gosto de pensar assim, quando eu não tenho uma cena e não é uma dramatização, é o desenvolvimento, o desenrolar daquele processo, né? Para esse desenrolar se dar muito bem, a gente precisa aquecer, tá? E aí existem várias maneiras de aquecer. A gente pode aquecer para um objetivo específico, ou pode aquecer para a pessoa chegar naquele lugar. Vou dar um exemplo muito comum da psicoterapia bipessoal, que é essa que a gente faz no individual, né? A pessoa chega e a gente muitas vezes começa dizendo: e aí, como é que você está chegando? Né? Como é que foi sua semana? Né? Se a gente deixou alguma coisa para pensar e a pessoa precisa muito de direcionamento também, a gente pergunta: o que você pensou sobre aquilo que a gente conversou, como é que reverberou. Nesse momento a gente está ali, como quando a gente coloca uma panela para ferver, para fazer um refogado de alguma coisa, de um legume gostoso, está ali aquecendo aquela água ali para receber o legume e fazer ele cozinhar, entendeu? Então, o aquecimento é isso, é trazer a pessoa ali para o espaço. Quando a gente está em grupo, a gente faz alguns exercícios, porque num grupo cada um está chegando de um jeito, né? Cada um está chegando num momento, está pensando em coisas diferentes, então a gente traz aquele grupo para aquele momento ali, né? E aí depende dos objetivos. Se for um grupo de psicoterapia, né, um processo de psicoterapia, a gente não vai muito específico em nada, não. A gente deixa o aquecimento rolar para o grupo depois trazer o que ele precisa. Agora, se for um grupo temático, um grupo que, por exemplo, o Centro Cultural de São Paulo, por exemplo, faz um trabalho há muitos anos, eu não me lembro se é semanal ou quinzenal, que é o psicodrama público. O psicodrama público, quando ele acontece, previamente as pessoas pensam o tema. Então, como é um tema pensado,
Quando as pessoas vão lá para o psicodrama público, o psicodramatista ele já tem ali os exercícios de aquecimento prontos para trazer aquele grupo para pensar aquele tema. Então, são várias formas de se fazer aquecimento. Mas o que a gente tem que pensar é que essa pessoa ela vai mergulhando devagar. O aquecimento é aquela entrada no mar ali, que você põe o pé e vai sentindo a água, tá? E vai percebendo como é que tá a maré, para depois você ir lá no fundo e mergulhar com segurança, tá? A dramatização em si, ela vai se dar pela cena ou por algumas outras formas de acontecer ali a dramatização, tem muitas possibilidades, mas é esse mergulho, sabe? A hora que a pessoa ali já aqueceu e aí você vai mergulhar. E o compartilhar é o último momento ali, depois que aconteceu a dramatização e tudo, que a gente precisa que essa pessoa elabore minimamente ali o que ela viveu, tá? Quando a gente deixa essa pessoa embora sem fazer o compartilhar, a sensação que a pessoa tem é de, ué, mas o que aconteceu aqui? Passou um trator em cima de mim, né? O que aconteceu aqui que eu não estou entendendo? E aí ela vai com aquela sensação de, nossa, aquela psicóloga fez umas coisas comigo lá e eu tô toda dolorida. Então, compartilhar é mais ou menos assim, você foi lá, abriu, limpou a ferida e você não vai deixar a pessoa ir com a ferida aberta, sem passar ali uma pomada, sem, às vezes, dar um ponto ou colocar um curativo, tá? Então, compartilhar é esse momento que a gente pega tudo que viveu, organiza e traz para... e dá algum tipo de fechamento. É óbvio que o fechamento, ele jamais vai ser aquele fechamento todo perfeito, a pessoa vai sair curada daquela sessão, não é isso. É óbvio que muitas vezes, em alguns trabalhos que a gente aplica e vive, a gente tem essa sensação, tá? Por exemplo, tem vivências do psicodrama que às vezes a gente participa em congressos, em outros espaços, que nos dão essa sensação de, nossa, parece que eu resolvi um tema da vida inteira ali naquele psicodrama e tudo. Isso pode acontecer, mas vai acontecer com todas as pessoas? Não, tá? Mesmo assim, a gente dá uma fechada. A gente não simplesmente termina, por exemplo, um átomo social, como a gente vai fazer aqui hoje, a gente não termina um átomo social e fala, tá bom, tchau, vai com Deus. Não, a gente vai falar sobre aquilo, como é que foi olhar para o seu átomo, para as pessoas que compõem ali, como é que foi sentir tudo que você percebeu ali, tudo, tá? A gente jamais tira a pessoa da cena e tchau e benção, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tá. Em seguida, a gente tem que pensar nos contextos. Existe um contexto. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Por exemplo, aplicar um psicodrama quem trabalha em escola, por exemplo, em uma escola particular é completamente diferente de aplicar um psicodrama em uma escola pública. Óbvio, os contextos são diferentes, tá? A gente tem que pensar primeiro nesse macro, onde eu estou indo, né? O que é isso? Onde eu estou chegando? Em segundo lugar, num contexto grupal, porque aí, vamos supor, eu vou aplicar um psicodrama numa escola pública nos primeiros anos do ensino médio. E tem 3 salas de primeiro ano. Com certeza, o contexto grupal de cada sala é totalmente diferente da outra, tá? Porque ali eu vou ter uma sala, cada sala vai ter seu jeito de funcionar e tudo isso é contexto grupal, tá? E o contexto psicodramático, que é o que acontece propriamente na hora que o psicodrama está acontecendo. Esses são os contextos. Então, assim, eu preciso chegar no lugar e me situar, entender onde é que eu estou, quem são aquelas pessoas, porque acontece muito, assim, por que não adianta a gente só aprender a metodologia do psicodrama, e eu estou dizendo para vocês que a gente precisa conseguir se relacionar, porque muitas vezes você programa uma coisa, você faz ali, né, um projetinho, vou para aquela escola, tal, falei com a diretora, com os professores, elas disseram isso, e quando você chega dentro da turma, você sente outra vibe, você sente outra coisa diferente do que a professora falou, por exemplo. Vou dar um exemplo hipotético aqui, bem caricato.
Você chega na sala, você conversa com a diretora, com as professoras, e elas, essa sala é terrível, ela é a pior sala, eles isso e aquilo. E quando você chega na sala, você percebe que aquela sala está, na verdade, verbalizando, trazendo à tona coisas que a instituição não está dando conta de ouvir, entendeu? Então, aí, você vai, formula uma coisa ali para, sei lá, pensando aqui, como que eu posso fazer para esse grupo ser mais empático com os professores, não sei, só que, na verdade, você começa a conversar com esse grupo e você percebe que ali o que vai precisar ser feito é um trabalho empático com a escola, e não com aquele grupo de estudantes, porque eles estão, né, trazendo à tona algo que precisa ser falado ali na instituição. Isso é só um exemplo hipotético, tá? Que eu estou usando aqui. Então, por isso é muito importante entender esse contexto social e esse contexto grupal, tá? A gente não simplesmente... Eu sempre falo assim, quando alguém vai aplicar, as meninas do psicodrama que fazem supervisão comigo, quando elas vão fazer trabalho em grupo, eu falo, gente, faz o plano A, tá? Mas vamos pensar no plano B, no C, talvez até no D, e se nenhum deles der certo, você separa tudo, esquece o plano, senta, conversa lá, faz uma roda de conversa e vamos ver o que vai surgir a partir daí, porque o psicodramatista, ele também tem que trabalhar com a sua espontaneidade, com a própria espontaneidade, tá? Que é essa capacidade que a gente tem de compreender o outro, né? De vincular. A gente trabalha com uma coisa chamada tele, que é uma comunicação que existe, que acontece, né, que nem sempre é verbal, muitas vezes, aliás, eu acho que quase sempre não é verbal, que é realmente esse feeling, sentir onde é que eu estou pisando, onde eu estou chegando ali, tá? E aí, quem já participou de sessões de psicodrama ou de sociodrama, já pode ter percebido o psicodramatista usar algumas dessas técnicas aqui que eu vou citar. Eu não vou aprofundar em nenhuma delas, futuramente eu vou dar outra aula sobre elas, tá, gente? Eu vou chamar, quem quiser ficar no grupo lá para ir acompanhando, eu tenho a intenção de, daqui até o fim do ano, todos os meses, fazer essa oficina, tá? Uma vez por mês. Então, eu vou aprofundar em coisas aí, hoje eu estou dando um panorama geral. As técnicas básicas, porque tem outras, são o duplo espelho, solilóquio, a inversão de papéis e a interpolação de resistência. Eu vou passar por elas, existem muitas outras, tá? Essas são as que a gente geralmente, na hora da cena ali, isso fica rodando na nossa cabeça para a gente perceber por onde a gente vai. Então, o duplo é uma técnica em que a gente dá a voz, dá a voz a alguma coisa que a pessoa nem consegue entender que ela está sentindo. A gente percebe que aquela pessoa... Vou dar um exemplo de um momento da vida do ser humano em que o duplo é muito usado. Quando a gente é criança, pequena, por exemplo, dá uma birra porque a mãe não comprou o que queria no mercado, e você vira e fala assim, filho, eu sei que você queria muito isso, eu sei que você está com raiva porque você queria muito isso. Isso é um duplo. A criança não consegue falar, tô com raiva de você porque você não comprou para mim, se joga no mercado e começa a dar uma birra. Quando a mãe vira e fala, eu sei que você tá com muita raiva porque você queria e a mamãe não tem dinheiro, isso é o duplo. A mãe tá dublando para essa criança o que ela tá sentindo, tá mostrando para ela que o sentimento é aquele, né? E isso é importantíssimo se fazer, essa é a etapa do duplo, inclusive, na vida da criança, né? Desde o bebezinho ali. A mãe precisa, né, a família, o adulto ali, precisa ir dando isso. É isso que vai fazer a criança se desenvolver ali do ponto de vista emocional. Entender, né, traduzir. Depois a gente tem o espelho, e o espelho funciona como espelho mesmo, é ver de fora de alguma forma. Então, tem várias maneiras de se fazer espelho, por exemplo. A maneira clássica é quando o ego auxiliar, que é a pessoa que está ajudando o diretor ali numa cena, pega uma parte da cena que está acontecendo, vamos supor, a Eduarda está na cena, e ela está fazendo ali a cena dela com o chefe dela. E aí a Rosilei entra como ego auxiliar para fazer exatamente como a Eduarda está fazendo. E a Eduarda assiste de fora.
esse assistir de fora e esse fazer da Rosilei é o espelho, tá? Então, o espelho é isso, ele é muito eficaz, muito assustador muitas vezes, sinceramente é uma das técnicas que eu uso com muito cuidado, porque ele gera muita resistência quando a pessoa não está pronta para ver, tá? Então, o espelho é isso. O solilóquio, eu gosto de falar do solilóquio assim, solilóquio é quando a gente fala, pensa alto, fala o que está acontecendo aí, né? Verbaliza, você percebe ali que a pessoa está fazendo caras e bocas durante a cena. E aí o diretor interrompe a cena, pede para congelar e fala, agora pensa alto, fulano, o que está acontecendo aí? Estou percebendo que você está precisando dizer alguma coisa, o que é? A gente, geralmente, com adulto, começa por aí, faz essa checagem do pensar alto para entender se essa pessoa está entendendo o que ela está sentindo. Porque se ela não está entendendo o que ela está sentindo, a gente tem que tentar outras técnicas, que é o espelho duplo, tá? Mas isso vocês vão ver depois, assim. A inversão de papéis, que é uma técnica que é muito visível. Todo mundo que faz uma cena percebe com muita clareza essa técnica, que é nada mais do que a Eduarda com o chefe dela, e a gente fala, Eduarda, troca com o seu chefe. É inversão, tá? Na verdade, essa troca, se a pessoa não está presente, é para inversão, mas isso é um detalhe. Então, toda vez que a gente pede, vamos trocar ali, é inversão. E ela é muito visível. Então, qualquer um enxerga que está acontecendo uma troca. E a interpolação de resistência, que é o uso de qualquer uma dessas técnicas, ou qualquer outra técnica, como, por exemplo, a de maximização, né, algumas outras técnicas, para quebrar a resistência da pessoa em mergulhar em um processo, perceber alguma coisa ali que você entende que ela está pronta para perceber, para fazer tudo, a gente usa a interpolação de resistência. Essa exige um pouco mais de tempo para explicar, porque ela não é uma técnica tão clara quanto, por exemplo, a inversão de papéis. Ela pode ser feita de várias formas. Na verdade, ela é um jeito do psicodramatista tentar essa quebra dessa resistência. Então, ela pode ser feita de várias maneiras, tá? Então, essas são as 5 técnicas básicas que fazem com que o psicodrama não seja meramente um fazer de cenas, uma encenação, teatro. Por que o psicodrama não é teatrinho, tá? E aí eu tô usando a expressão teatrinho, gente, porque o teatro é uma ferramenta incrível da arte, tá? E é daí que o Moreno bebe para poder fazer toda a formulação técnica e teórica dele, mas eu estou usando a palavra teatrinho porque eu ouço muito isso. Psicodrama é teatrinho. Isso aqui é ceninha, diminuindo. Então, o diminutivo está aqui justamente para a gente fazer uma provocação mesmo do que é uma cena, uma comparação do que é uma cena com tudo isso aqui que eu estou falando e uma ceninha, um teatrinho, uma coisa que você só fala, faz aí, como é que é a sua mãe na sua casa com você e joga. O psicodramatista jamais vai fazer isso, ele não vai jogar desse jeito, tá? O psicodramatista, ele vai preparar o grupo daquele jeito ali, ou a pessoa, para fazer, né? E ele vai usar técnicas, tá? Então, isso é muito importante. E existem 5 participantes. Quais são esses participantes? Espera, deixa eu só beber uma aguinha aqui. O diretor, que é aquele que está à frente do trabalho, mas não é menos importante do que o ego auxiliar, que é o segunda pessoa aí que está descrita, tá? Em psicodrama, hoje vocês vão ver que eu vou trabalhar aqui sozinha, utilizando as psicodramatistas como egos, né? Eu não conheço elas, e a gente vai fazer na base da tele aqui, né? Isso, mas porque a minha ego auxiliar não pode estar presente, tá? Mas geralmente em trabalho em grupo a gente trabalha em dupla, por quê? Porque geralmente a função do diretor é bastante diferente da função do ego. Eu não vou adentrar nisso aqui também agora, tá? Mas a gente trabalha com essa dupla, que é uma pessoa que está ali direcionando o trabalho e outra que está fazendo uma ponte com o grupo e ajudando o diretor e ajudando o grupo, tá?
A gente tem um protagonista ou um tema protagônico. Protagonista, quando alguém traz a sua questão pessoal. Tema protagônico, quando você está trabalhando com um tema global, tá? Exemplo, a crise climática. E aí a gente faz um sociodrama sobre isso, aí é um tema protagônico. O cenário, que é um cenário imaginário, tá? A gente vai fazer cenário aqui no virtual, a gente faz cenário na nossa sala de atendimento, a gente faz cenário com o grupo. O cenário é um espaço que o diretor e o ego demarcam para falar, olha, a cena vai acontecer aqui neste lugar, tá? No virtual, o cenário, ele se dá a partir do momento que a gente disser assim, vamos para a cena, e aí a gente vai para essa cena que é aqui no virtual, e depois a gente fala, agora estamos saindo da cena, que aí a gente fecha este cenário. E a plateia, que é todo mundo que está assistindo, tá? E que a plateia, ela é dinâmica, tá? Por que ela é dinâmica? Porque existem os egos auxiliares treinados, que são aqueles que entendem do psicodrama, e os egos auxiliares não treinados, que são aqueles que participam da plateia. Então, vamos supor que a gente precisa de alguém para fazer um determinado personagem, e não vai ser o ego auxiliar treinado, vai ser um membro da plateia. O protagonista vai escolher, eu quero a Tawane para fazer a minha mãe aqui, entendeu? E aí a Tawane vem e faz a mãe da pessoa ali. Isso é a plateia. Então, a plateia é dinâmica. Ela ora assiste, ora participa como ego, e qualquer membro da plateia pode ser protagonista também. Obviamente que no contexto bipessoal, esse que é individual, né, na clínica, a gente não tem plateia, né, porque aí só tem o diretor e o protagonista, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Tá tudo bem, gente? Daqui a pouco eu quero ouvir vocês, viu? Vamos lá. E as etapas? Eu não vou adentrar nas etapas, tá, gente? Porque a gente vai visualizar as etapas especificamente. Aqui eu vou finalizar com isso, aqui, das etapas, para a gente poder já dar um intervalinho, tirar as dúvidas aqui agora, para ir para o que interessa, que é o recurso que eu trouxe para hoje, tá? Que é o átomo social. Então, as etapas, o aquecimento, ele vai acontecer na mobilização de alguns iniciadores, tá? O aquecimento inespecífico, a gente tem iniciadores físicos, mentais, sociais e expressivos. Os físicos é toda a expressão não verbal, os mentais são as expressões verbais individuais que vão acontecendo ali, né? As coisas que são possíveis de ser faladas na etapa do aquecimento. Os sociais, que são temas do contexto social, temas do coletivo, que a gente pode trazer ali para aquecer esse grupo ou essa pessoa, e os expressivos, que são formas lúdicas de expressão. A gente pode usar todos eles em um trabalho, ou só um deles, ou dois deles, tá? Depende muito do objetivo ali, do grupo, tá? Preciso sair 5 minutos antes das 10. Tudo bem, Antônia, sem problema, sem problema. Então, esses são os iniciadores. O aquecimento específico aquece para ser uma atividade específica após a identificação do conteúdo circundante, né? Então, em geral, a gente sempre vai começar com alguma inespecificidade ali, algum aquecimento mais inespecífico, mais estou chegando e tudo, e o específico é como se ali a gente estivesse esquentando os motores para poder entrar na dramatização. Na dramatização ou desenvolvimento, a gente utiliza os participantes, se for um trabalho de grupo, que são todos esses que a gente disse ali atrás, né, o diretor, o ego auxiliar, o protagonista, o tema protagônico, o cenário e a plateia, são os participantes dessa dramatização, as técnicas que vão ser ali usadas tanto pelo diretor quanto pelo ego treinado ou pelos outros egos, e a dramatização sempre inserida nesses três contextos, sempre nos três. Não é em um deles, é em todos eles, porque a gente sempre está num contexto social,
Colocando mais de perto, a gente está num contexto grupal, e olhando mais de perto, quando a cena acontece, a gente está num contexto psicodramático, tá? E o compartilhar, que, de novo, é importante destacar que até aqui ainda pode haver aquecimento, tá, gente? Só que a fase do aquecimento, a gente programa ela lá para o início. Mas a todo momento, inclusive na hora da cena, muitas vezes o diretor, quando percebe que o protagonista não está muito bem aquecido, ele pode aquecer mais mesmo na cena, usar determinadas ferramentas ali para aquecer mais mesmo na cena, tá? E essa última fase do compartilhar, a gente oportuniza a fala de todos com relação principalmente às emoções experienciadas, ou assistindo ou atuando na cena, e então a gente fecha a sessão. Até aqui, como é que tá? Alguma dúvida? Eu vou pedir uma coisa para eu entender como é que vocês estão. Eu queria que cada uma ou escrevesse no chat, ou abrisse o microfone e falasse em uma palavra o que está sentindo aí nesse momento com relação a tudo isso que foi falado. Vamos lá? Uma palavra para dizer o que você está sentindo até agora. Curiosidade. A Eduarda falou aqui. Relembrando, a Antônia. Revivendo o Revivendo. psicodrama da pós. Revivendo o psicodrama da pós. Temos mais palavras? Não? E agora eu quero entender... Valdene. Ah, tudo bem. Perdida. Você vai se situar, Valdelene. Val, tá bom? Seja bem-vinda. Vai, você vai se situando. Ótimo. Bom, isso foi o que eu preparei de teórico para trazer para vocês aqui, para a gente partir para a nossa prática. Estamos chegando perto das 10 e é agora que nós vamos começar, né? Tá, tudo bem, Esther. Para quem está acompanhando aí, eu queria, principalmente para quem não conhece, que vocês me dissessem se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, ou está todo mundo ansiosa mesmo para ir lá para o vamos ver. Como é que é aí? Gente, que silêncio angustiante. Daqui a pouco vocês vão falar sem parar. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar o intervalinho agora de 5 minutinhos. Para a Antônia, obrigada por ter estado aqui, Antônia. Espero te ver em outras oportunidades por aqui, viu? Tá fechado o microfone. Com certeza, nós estamos aí na área, você faz um trabalho, eu faço outro, eu também trabalho com psicodrama online, e aí a gente vai se encontrar. Com certeza. Você é de onde? Eu estou em Salvador. Ah, que delícia! Vamos sim, vamos nos encontrando, tá? Tá. Então, eu vou dar aí um intervalinho de 5 minutinhos, vou deixar a musiquinha tocando aqui, 5, 10 minutos, 10 horas a gente volta para já começar a aprender aí o átomo social e adiante. Tudo bem? Então, até daqui 10 horas, gente. Aqui, 8 minutinhos. Pode falar, Eduardo.
Liguei sem querer, desculpa. Então tá bom. Então, a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Eu vou deixar a musiquinha tocando aí e a gente se vê daqui a pouquinho, tá?